Hello! Estudos para concursos para o INSS, conteúdo de português para o INSS 22, sobre artigo, numeral e interjeição. Artigo, numeral e interjeição. Se pergunte o que é artigo, o que é um numeral e o que é uma interjeição. O artigo é classe de palavra. Artigo é classe. Artigo é classe de palavra que acompanha o substantivo indicando de que se está empregado de forma definida ou indefinida. Artigo é definido ou indefinido, uma classe que define se está indefinido ou definido. O posicionamento do artigo é antes do substantivo, antes do seu nome, e deve concordar em gênero e número com esse termo. Daí se lembra, artigo é só artigo definido ou indefinido. Mas pode ser uma combinação também de artigos dos artigos. Daí aqui tem exemplos. Artigos definidos são aqueles que determinam um substantivo de modo preciso. O a, o os e o as. Ele encontrou a cadeira. E os artigos indefinidos são aqueles que determinam o substantivo de modo vago. Uma, uns, umas. Pode ser qualquer uma. Entendeu? Ou seja, se for um a. Basicamente, se for um a, é definido. O resto é tudo. E o plural também. O resto é tudo indefinido. Combinação dos artigos. São os artigos podem ser. Quer dizer, exemplo de artigo indefinido é ela encontrou uma cadeira. Pode ser qualquer cadeira, mas encontrou uma cadeira. Em combinação dos artigos, os artigos podem ser combinados com as preposições, o que é muito frequente. Exemplo. A com artigo, com preposição. Se lembra que é a básica regra do crase, da acentuação de crase, do grave. Uma preposição a, com o artigo a, com o artigo a, ou a, ou os, vira a. Craseado ou as craseados. De com ou a, da, do, dos ou da, das. E de com indefinido, da, dum ou duns, ou duma ou dumas. Em com a, ou as, da, no, nos, ou na, nas. E também, né, que um em vira um no, né? Um em com os indefinidos vira num, nuns ou numa, numas. E preposição por, com a ou o, vira pelo, pelas ou pelas, pelas. E não tem indefinido o por. Algumas considerações sobre artigos. É obrigatório usar artigo depois de um numeral ambos. Exemplo, ambos os cachorros foram vacinados. Você tem que usar o artigo os aqui. E também nomes próprios indicativos de lugar admitem o uso de um artigo. Outros não. Nome de lugar pode artigo, mas outros nomes não, entendeu? Basicamente é isso que quer dizer aqui. Outros nomes, tipo São Miguel, o Maranhão, Veneza, a Bahia. Se você não entendeu o exemplo, porque eu também não entendi, tá muito confuso. Mas basicamente, cada um desses tags aqui são nomes de lugares, certo? Só que quando você está se referindo a alguma coisa, um nome de um lugar, referir a algum lugar, daí você usa o artigo. Se eu estou me referindo à Bahia, eu uso o artigo a Bahia, que é o nome da Bahia, certo? A Bahia. Se eu estou referindo ao Maranhão, é o nome do Maranhão, então eu uso um artigo Maranhão. Se eu não estou me referindo a ele, não uso artigo. Veneza ou São Miguel, por exemplo. Bom, e outra consideração, quando indicado por no singular, o artigo definido pode indicar toda uma espécie. Seja, mesmo que esteja no singular, ele, dependendo do contexto da frase, o artigo está referindo ao todo uma espécie inteira. O exemplo aqui é: o homem é um animal social. Ele está referindo ao homem como espécie. Quando um artigo está se referindo a uma espécie, ele quer dizer toda ela. Segundo consideração, no caso de nomes próprios, personativos, denotando a ideia de familiaridade ou afetividade, sabe aquelas coisas de inzinho, ilinho, bilinho, gininho, é facultativo o uso do artigo. Mas o exemplo aqui é: Maria é uma linda. O Pedro dormiu cedo. Não entendi. Quer dizer, eu achei que ia ser um aqui mais especificado. Mas acho que o artigo mais especificado seria adjetivo, né? Advérbio. Bom, Maria e Pedro são os personalíssimos. Outra quantidade, usa seu artigo depois pronome definido, todo a
Para conferir uma ideia de totalidade, sem uso dele, o artigo, o pronome assume a noção de qualquer. Toda a banda parabenizou o cantor. Toda para significar a banda toda. E toda a banda possui bons músicos. Aí nesse contexto aqui ele diz qualquer banda. Ou seja, ele usou o artigo a na primeira frase para especificar uma banda só, aquela banda. Mas quando sem usar o artigo, a frase virou uma coisa totalmente diferente. Virou para qualquer banda, entendeu? Ou seja, usou o artigo para, depois de um pronome, para especificar alguma coisa. Uma totalidade. Segundo, consideração. Mais uma consideração, quer dizer. Antes de pronomes possessivos, o uso do artigo é facultativo. Ou seja, não precisa usar, que vai significar a mesma coisa. Esse é o meu marido, esse é meu marido. Facultativo, não precisa usar. Porque você vai, ou seja, dá para entender a coisa sem o artigo, entendeu? É isso. Basicamente, se dá para entender sem o artigo, então é facultativo. E normalmente isso vai ser nos pronomes possessivos. Segundo, a utilização do artigo indefinido pode indicar uma ideia de aproximação numérica. Que é, o exemplo aqui é, Maria tem uns 10 gatos em casa. Ou seja, ele usou uma coisa indefinida para especificar um número. Mas que não dá, que não sabe. Pode ser entre 10 e alguma coisa. Mas é um número muito longe disso. O artigo também é usado para substantivar palavras provenientes de outras classes gramaticais. Ele não disse o porquê do atraso. Esse aqui eu não entendi. Continuando, né? Eu falei que ia falar do artigo. Foi bem interessante o conteúdo de artigo. Depois, numeral. O que é um numeral? É a classe de palavra que indica seres de modo numérico. O número atribui quantidade aos elementos a que se refere ou os situa em uma sequência específica. De novo, numeral classe. Classe do quê? De número. No modo de número. Número atribui quantidade. Quantidade de elementos a que se refere ou situa a situação específica. Por exemplo, eu especifico 4. Os 4 amigos saíram foram à diretoria. Quantidade de amigos que eu estou especificando, 4. 4 são os amigos. De novo, preciso de uma dose tripla de energia. Estou especificando a quantidade de energia, é tripla. 3 vezes a dose de energia normal. O segundo exemplo é o terceiro. Terceiro, estou especificando a quantidade 3. Terceiro colocado ganhou uma moto. Algumas palavras são consideradas numerais porque apresentam ideia de quantidade, proporção ou ordenação. O exemplo é década, dúzia, par, ambas ou novena. Classificação, cardinais. São aquelas que indicam contagem, medida e o número básico. Por exemplo, 1, 2, 100 mil e etc. E os ordinais são aqueles que indicam a ordem ou lugar em uma determinada série. Por exemplo, primeiro, segundo, centésimo e etc. E os fracionários são aqueles que indicam parte de um inteiro, ou seja, a divisão dos elementos. Por exemplo, meio, terço, 2/5 e etc. Multiplicativos são aqueles que expressam a ideia de multiplicação dos elementos, indicando quantas vezes a quantidade foi aumentada. Por exemplo, dobro, dobrou 2 vezes o teco. Triplo, triplicou 3 vezes o teco. E quíntuplo, e assim por diante. Isso são as classificações numerais: cardinais, ordinais, fracionários ou multiplicativos. Cardinais contou a coisa. Cardinais colocou o treco numa ordem numérica. Primeiro e segundo. Fracionários dividiu o treco e multiplicativo multiplicou o treco. Depois, o numeral também tem a flexão, que é a flexão só em quantidades das coisas, sabe? Então, a flexão numeral vira. Existem alguns numerais cardinais que sofrem variação de gênero. 1 ou uma, 2 ou 2, e aqueles que indicam centenas de 200 ou 200 e de diante 300 e 300, 400 e 400. Entendeu? Isso flexionou no gênero. Ou O. É meio estranho, né? E outros cardinais, como milhão, bilhão e trilhão, não, etc., variam em número, só em número. Ou seja, ou é plural ou é único. Ou é plural singular. Então, milhão vira milhões no plural. São vários milhões. Ou 1 milhão. Bilhão, trilhão, tá. Os demais cardinais são invariáveis. Os exemplos, os numerais... Não tem exemplos de outros cardinais, né? Os numerais ordinais variam em gênero, que pode ser primeiro, primeira, segundo, segunda, milésimo, milésima, tá assim por diante. Ordem. Os numerais multiplicativos não tem variação, mas só não tem alteração. Se lembra que... Tipo, se você pensar no básico, né? O dobro. Dobro ou dobra alguma coisa. Ou seja, existe uma flexão. Só que é uma flexão de gênero. Quando um numeral multiplicativo está numa variação
substantiva, ou seja, como se fosse um nome, ela não é variável. Que é, convocaram o dobro de candidatos nesse concurso. Eu não entendi isso aqui, não. Ah, entendi. Vamos fingir que entendi. Outra coisa, numeral, quando apresentam funções adjetivas, essas numerais flexionam-se em gênero e número. Ficou curado porque tomava doses duplas de remédio. Já os numerais fracionários flexionam-se em gênero e número. 1/3, 2/3, 1/3 parte, umas 2 partes. E finalmente, no final do conteúdo, a interjeição. Depois de artigo, depois numeral, interjeição. O que é uma interjeição? E esse aqui, eu não tenho a menor ideia, não lembro o que é interjeição. Vamos ver agora. Vamos aprender, uma coisa nova para aprender, certo? O que é interjeição? A interjeição consiste em uma classe invariável de palavras que exprime emoções, sensações, estados de espírito. Variável, ou seja, o que é uma classe invariável? Significa que ela não vai mudar em gênero ou número. Mas ela representa alguma coisa específica, que é uma emoção, uma sensação ou estado de espírito. Também pode ser caracterizada por sua função, que procura agir sobre o interlocutor, levando-o a adotar determinado comportamento, sem que para isso seja necessário fazer uso de estruturas linguísticas mais elaboradas. Daí, aqui os exemplos que é bem mais fácil de entender com esses exemplos aqui. Basicamente são palavras que significam, só usando elas significa alguma coisa. Basicamente são sons, né? Ou trecos. Palavras que podem representar uma coisa bem especificamente. E os exemplos aqui das classificações já dá para entender. Mas dá para ter uma ideia. A classificação de interjeições são advertência, afugeitamento, alegria, satisfação, alívio, animação ou estímulo, aplauso ou aprovação, concordância, repulsa, desejo, desculpa ou dor. Essas são as classificações de interjeições. Se você pensar em alguma palavra que possa representar isso, só com essa única palavra você consegue representar alguma dessas coisas, ela é uma interjeição. Advertência. Cuidado! Eu estou advertindo uma pessoa a ter cuidado. E continua desse jeito. Toda vez que tem uma palavra que pode representar um sentimento ou alguma outra coisa, ela é uma interjeição. Para advertência, tem o cuidado, o devagar, o calma, o sentido, uma atenção, olha e alerta. Normalmente elas são escritas com uma letra de exclamação, como se fosse uma frase de ordem ou uma fala. O afugentamento é fora, passa, rua, show. Se lembra? Uma palavra que normalmente é usada para representar, por exemplo, uma pessoa afugentando um cachorro, um gato, de um lugar, um passarinho. Bom, alegria, satisfação, ó, a, e, o, oba, viva, alivio, arre, eu vou falar classe antes dos tecos, né? Arre, ufa, ufi, tem umas palavras aqui que eu nunca falo de arre. Classe, animação ou estímulo, vamos, força, coragem, eia, animo, adiante, firme, toca, aplauso, classe, aplauso ou aprovação. Bravo, bis, apoiado, viva, boa. Classe, concordância. Claro, sim, pois, não, tá, aham. Classe de repulsa ou desaprovação. Credo, irra, livra, safa, fora, abaixo, francamente, xi. Desejo ou intenção, ó, pudera, tomara e oxalá. Classe, desculpa, perdão. E classe, dor ou tristeza, ai, ui, ai de mim, que pena. Ou, i. Aí, só uma questão aqui. A construção. Daí esse treco aqui, a construção não tem nada a ver. Só tem uma frase aqui, ó. Todas as crianças do mundo gostam de sorvete. Segue a norma padrão da língua quanto ao emprego do artigo definido. A gente lembra que a gente falou que é artigo. Uma palavra que especifica alguma coisa, certo? Após os pronomes indefinidos, mas o artigo ele especifica alguma coisa, mas só em duas coisas. Ou define ou é indefinido. Se lembra? O artigo é o a, o e o os e o as. E o indefinido é o uns. Ele especifica alguma coisa, só que não é um estado. Ele é uma especificação entre gênero ou numeral. Bom, de novo. Quanto ao emprego de todas o artigo definido, todos os pronomes, após os pronomes indefinidos, todos e todas. De novo. Segue a norma padrão da língua quanto ao emprego, a frase aqui, ó. Todas as crianças do mundo gostam de sorvete. Qual é o indefinido aqui? Artigo definido após pronomes indefinidos. Os pronomes aqui que estão indefinidos. Mas o artigo é definido. Então, se lembra que teve a gente meio que não pensou direito nisso aqui, mas é o treco de com o ou a, entendeu?
É agora que eu entendi o que está falando aqui. Ou seja, as crianças do mundo, de com o. O mundo, crianças de, o com o, do mundo e gostam de sorvete. Mas está aqui o do mundo. Daí, A com A, daí definidos todos e todas, de acordo com a norma padrão. Não cabe o artigo definido na seguinte frase. Não cabe. Artigo. Ele quer uma pergunta que ele quer que eu fale o que não é artigo definido. Se lembra? O que é artigo definido é um ou um a. Ou seja, se alguma dessas frases aqui não tiver sentido, não tiver legal, tem que usar um ou um a, tem que usar uma coisa indefinida, uma coisa ambígua, então vou acertar. Todos os dias, ou seja, sou o, então não vai. Essas pessoas são todas as inconsequentes. São todas uns inconsequentes. Essa aqui está certa. Com condicionamentos de especialistas, todos os seus problemas se acabam. E todas as segundas-feiras ele iniciou uma nova dieta. Vamos ver se eu acertei isso aqui. Basicamente, toda hora que usou todos eles usaram a palavra todas. A segunda palavra tinha um artigo definido. Ou era as. Mas o que tinha uma coisa que era definida era inconsequente. Todas as pessoas são uns inconsequentes. Então vamos ver. A resposta era P. Acertamos. Difícil, mas fácil. Tchauzinho.